Ele entrava no meu quarto toda noite. Eu fingia dormir, mas ele sabia que eu estava acordada. Até que um dia, descobri que ele nem meu pai era. Essa é a história mais pesada que já vivi, e a vingança que ninguém viu chegar. Hoje é o dia de desabafar e contar sobre tudo que vivi. Eu me chamo Mona Lisa. E esta história começa com um segredo que meu pai levou para o túmulo, mas que eu carreguei vivo em mim por 67 anos. Era verão de 1956 quando meu irmão Caio morreu. Tinha apenas 24 anos. A febre tifoide o levou em 3 dias. Lembro do velório na nossa casa de taipa, as velas derretendo no calor, o cheiro de cera e flor murcha. Meu pai, Saulo Constantino, não chorou. Ficou parado diante do caixão como se fosse de pedra. Mas quando todos foram embora e ficamos só nós três, ele, minha mãe Isaura e eu, foi que viu que a morte do Caio tinha feito com ele. Nos dias seguintes, Saulo começou a beber. Eu vou chamar ele assim porque não consigo chamar ele de pai. Nunca consegui. Ele bebia, e não era aquela cachaça de fim de dia. Ele bebia desde o nascer do sol até ele se pôr. A garrafa nunca saía da mão dele. E com a bebida, vieram os demônios. Ele via o Caio em todo canto. Chamava por ele no meio da noite. Uma vez, acordei com ele no meio do quintal, abraçado ao tronco da mangueira, gritando que o Caio estava preso dentro da árvore. Minha mãe tentava acalmá-lo, mas ele a empurrava, dizendo que ela tinha matado o filho dela por não cuidar direito. Eu, com meus 17 anos, tentava me fazer invisível. Mas quanto mais Saulo bebia, mais seus olhos me seguiam. Havia algo novo nesse olhar, uma fome estranha que me fazia tremer. Até que numa noite de lua cheia, ele veio até meu quarto pela primeira vez. O cheiro de cachaça entrou antes dele. Você é tudo que me resta agora, ele disse, a voz grossa de álcool e raiva. E antes que eu pudesse gritar, ele tapou minha boca com aquela mão calejada que cheirava a tabaco e suor. Eu senti seu toque nojento pela primeira vez, e eu quis morrer, pela primeira vez. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse feito de mim mulher. Minha mãe, Isaura, me olhou por cima do café da manhã, aquele olhar cansado que já sabia, mas escolhia não saber. Ele não tá no seu juízo, menina, ela sussurrou enquanto meu pai estava no quintal. A dor do luto fez o homem ficar doido. Mas aquilo não era luto. Era algo muito mais escuro. Nos meses que se seguiram, virou rotina. Saulo vinha ao meu quarto 2, 3 vezes por semana. Sempre de madrugada, sempre bêbado. Às vezes me chamava de Caio, me abraçava e dormia sentado no chão. Outras vezes sabia muito bem quem eu era, e sussurrava coisas horríveis no meu ouvido: você tem que ajudar a substituir seu irmão Mona Lisa. Um homem precisa de herdeiro e a tua mãe já é velha. Eu me encolhia na cama, rezando para que acabasse logo. Minha mãe fingia dormir. Na cidade, as pessoas começaram a notar que eu andava diferente, cabisbaixa, pulando quando alguém chegava perto. Diziam que era a tristeza pela morte do meu irmão. Até que um dia, no banho, notei que minha barriga estava diferente. Passei 3 meses escondendo sob vestidos largos, até que não deu mais. Minha mãe me pegou vomitando atrás do galinheiro e soube na hora. Seu pai não pode descobrir, foi tudo o que ela disse. Me levou até a parteira da cidade, Dona Mundica, que olhou para mim com pena e disse: menina, você tá grávida de 4 meses. Foi quando minha mãe tomou a única atitude corajosa da vida dela. Numa noite que Saulo estava bêbado demais para perceber, ela me deu uma sacola com roupas, um pouco de dinheiro e um bilhete para minha tia Ofélia em Recife. Vai, filha. Antes que ele mate você e essa criança. Eu quis abraçá-la, mas ela se afastou, como se eu já estivesse contaminada. Saí pela porta dos fundos enquanto Saulo roncava na rede. A última coisa que ouvi foi minha mãe chorando baixinho na cozinha. No trem para Recife, com minha barriga começando a aparecer, jurei 2 coisas: que meu filho nunca saberia a verdade sobre seu avô. E que um dia, Saulo Constantino pagaria por cada noite que me fez chorar. Mas eu não sabia ainda que a vida já estava preparando uma vingança muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse planejar. O trem para Recife levou 3 dias e 2 noites.
3 dias em que eu mal conseguia dormir, com medo que Saulo tivesse acordado e mandado alguém me trazer de volta. Minha barriga ainda era pequena, mas eu a cobria com o chale velho da minha mãe, como se pudesse esconder minha vergonha do mundo. No terceiro dia, uma senhora sentada ao meu lado me ofereceu um pedaço de bolo de milho. Quando eu recusei, ela olhou para minhas mãos trêmulas e disse: Filha, o que você está fugindo é pior do que o que está indo encontrar. Eu não respondi. Mas naquele momento, percebi que não tinha ideia do que me esperava em Recife. Minha tia Ofélia não era como minha mãe. Mais nova, com um ar de cidade grande, ela me recebeu na estação com um abraço apertado, o primeiro que alguém me dava desde que Caio morrera. Não fez perguntas sobre minha barriga, apenas me levou para sua casa, um sobrado apertado no bairro de São José. Aqui ninguém vai te machucar, ela disse, enquanto me mostrava um colchão no chão da sala. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem medo de ser acordada. Ofélia trabalhava como costureira numa fábrica de roupas. 2 dias depois da minha chegada, ela me levou consigo. Você vai aprender a cortar tecido, anunciou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. As outras mulheres da linha de produção cochichavam quando passava, uma menina do interior, grávida e sem marido. Mas Ofélia cortava os murmúrios com um olhar afiado. Aos poucos, fui me tornando útil, aprendi a diferenciar crepe de seda, a fazer casas de botão perfeitas. E enquanto minhas mãos trabalhavam, minha mente se afastava de Pilar do Sul. Foi numa manhã de sábado, quando minha barriga já estava redonda como uma lua, que Ofélia me levou ao médico. Dr. Álvaro era um homem velho, de óculos grossos e mãos gentis. Quando ele colocou aquele aparelho que nunca tinha visto na minha pele, eu fechei os olhos, esperando o julgamento. Em vez disso, ouvi: são 2 corações batendo, menina. Você está esperando gêmeos. 2 bebês. A notícia me deixou sem ar. Como eu criaria 2 crianças sozinha? Como explicaria para elas que eram fruto de tanto horror? Ofélia segurou minha mão enquanto eu chorava no consultório. A gente dá um jeito, ela prometeu. Mas nem ela podia imaginar o que estava por vir. Naquela noite, Ofélia me puxou para a cozinha. Tem uma coisa que sua mãe me pediu para te contar, ela começou, as mãos apertando uma xícara de café. Saulo Constantino não é seu pai, Mona Lisa. O mundo parou. Ela contou que minha mãe, aos 16 anos, se envolvera com um estudante de medicina que visitava a cidade. Quando engravidou, seu pai, meu avô, arranjou o casamento com Saulo, que precisava das terras da nossa família. Ele sempre soube que você não era sangue dele, Ofélia sussurrou. E odiou você por isso. Asterisco. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. O tratamento diferente, as surras sem motivo, o ódio nos olhos dele quando eu acertava alguma conta que Caio errava. E o pior, o que ele fez comigo nas noites escuras não era só violência. Era uma vingança. Contra mim, contra minha mãe, contra o sangue que ele sabia que não era dele. Sentei no chão da cozinha e chorei como nunca tinha chorado. Chorava pela menina que achava que não era amada pelo pai. Chorava pela verdade que minha mãe escondeu por tanto tempo. E chorava pelos meus bebês, que carregariam para sempre o sangue desse homem. Foi ali, naquela cozinha com azulejos quebrados, que decidi 2 coisas: meus filhos nunca saberiam a verdade sobre sua origem. E eu faria de tudo para apagar Saulo Constantino da nossa história. No mês seguinte, comecei a trabalhar dobrado na fábrica. Guardava cada centavo numa lata escondida sob as tábuas do assoalho. Enquanto isso, dentro de mim, Davi e Elias cresciam, chutando minhas costelas como se soubessem que precisavam ser fortes. O som de um vento forte toma conta, levando para o clímax do ato. O parto veio numa madrugada de tempestade. Foram 14 horas de dor, com Ofélia e uma parteira me segurando enquanto os gêmeos vinham ao mundo. Quando finalmente ouvi o primeiro choro, e depois o segundo, pensei que meu coração ia explodir. 2 meninos saudáveis, a parteira anunciou. Ofélia chorou. Eu também. Mas no meio daquela alegria, veio o medo. Como eu protegeria eles de um passado que insistia em nos perseguir? A resposta veio de onde menos esperava, numa carta de Pilar do Sul que Ofélia escondeu de mim por semanas. Quando finalmente li, entendi que o destino tinha começado minha vingança por mim, asterisco.
A carta que Ofélia escondeu de mim durante semanas estava amassada, como se alguém a tivesse aberto e fechado 1000 vezes. Quando finalmente a li, minhas mãos tremeram tanto que quase rasguei o papel. Era da minha mãe, Isaura, a primeira e última vez que ela escreveu para mim. Saulo está perdendo a cabeça de vez, ela contava. Depois que você fugiu, ele queimou todas suas roupas. Agora passa os dias sentado na varanda, falando sozinho. Os médicos dizem que é uma doença do cérebro. Chama-se paralisia geral. Minha primeira reação foi rir. Um riso amargo que virou choro convulsivo ali mesmo no chão da cozinha, com meus bebês dormindo no colo. Depois de tudo que ele fez, Deus estava me vingando? Ofélia tentou me confortar, mas eu a afastei. Precisava daquela raiva. Ela me mantinha viva enquanto Davi e Elias sugavam meu peito até sangrar, enquanto meu corpo doía de tanto trabalhar na fábrica. 6 meses se passaram. Meus filhos começavam a engatinhar quando a segunda carta chegou. Dessa vez, não foi minha mãe quem escreveu. Era o padre da cidade, informando que Saulo Constantino tentará incendiar a casa com minha mãe dentro. Sua mãe sobreviveu, ele escrevia, mas seu pai foi levado para o hospício em Barbacena. Os médicos dizem que não há volta. Minhas mãos não tremeram dessa vez. Guardei a carta numa caixinha de madeira que depois colocaria no fogo. Era o fim. E também o começo. Com Ofélia ajudando a cuidar dos gêmeos, consegui um emprego melhor, auxiliar de enfermagem no Hospital da Misericórdia. Foi lá que conheci o Dr. Frederico, um psiquiatra que trabalhava no mesmo pavilhão onde Saulo estava internado. Num dia de coragem rara, perguntei sobre o estado dele. Seu pai não reconhece mais ninguém, ele me disse com pena na voz. Vive num mundo onde seu irmão Caio ainda está vivo. Quando menciono seu nome, ele pergunta quem é Mona Lisa. Naquela noite, enquanto amamentava Elias, entendi a ironia cruel do destino. Saulo passará a vida me apagando, e agora era ele quem não se lembrava de mim. Mas minha vingança não estava completa. Eu queria mais. Queria que ele soubesse, em algum canto daquela mente doente, que eu havia vencido. Que seus netos, os meninos que carregavam seu sangue contra a vontade dele, nunca saberiam seu nome. Foi o Dr. Frederico, sem saber, quem me deu a arma final. No exame de rotina, ele descobriu que Saulo tinha sífilis terciária, a doença que apodrecia seu cérebro há anos. Provavelmente contraiu em bordéis, ele comentou. Um castigo divino. Naquela noite, escrevi uma carta anônima para o jornal de Pilar do Sul. Contava como Saulo Constantino, o respeitado comerciante, morreria louco e esquecido, seu nome manchado pela doença que contraíra em puteiros. E assim foi. Quando ele morreu, 3 meses depois, nem mesmo minha mãe foi ao enterro. Anos se passaram. Meus filhos cresceram chamando Frederico de pai, o médico que se apaixonou por uma auxiliar de enfermagem com 2 crianças nos braços. Davi se formou engenheiro. Elias virou professor. E eu, Mona Lisa, a menina que Saulo tentou destruir, tornei-me dona de uma confeitaria famosa em Recife. Minhas mãos que ele sujara agora faziam doces que alegravam festas de crianças. Na última vez que visitei Pilar do Sul, fui ao cemitério. A cova de Saulo não tinha lápide, apenas um número numa vala comum. Fiquei ali em silêncio, com meus netos brincando ao longe. E então entendi, minha verdadeira vingança não foi a carta, não foi o silêncio. Foi ter vivido. Ter sido feliz apesar dele. Ter transformado seu ódio em amor para meus filhos. Quando virei as costas para aquela cova sem nome, senti o último pedaço de minha dor se desprender. E deixei ele lá, onde sempre pertenceu, no esquecimento. Se essa história tocou seu coração, faça 3 coisas por mim. Primeiro, deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo isso. Cada mensagem é como um abraço que cura essas velhas cicatrizes. Segundo, compartilhe com alguém que precise ouvir que é possível renascer das cinzas, porque há muitas Mona Lisas por aí, escondendo dores que ninguém vê. Por último, inscreva-se nesse canal. Todas as semanas contamos histórias de mulheres que transformaram dor em força, como eu fiz com minhas mãos cheias de massa de bolo e meu coração cheio de perdão, por mim mesma. E quando a vida apertar seu coração, lembre-se da velha Mona Lisa, a menina que sobreviveu para virar doceira. Se eu consegui, você também consegue.